Bom dia para todo mundo. Que alegria, irmãos, estarmos nessa manhã louvando ao nosso Deus. Como o Bruno falou no início, aqui na abertura do culto, como é gostoso nós estarmos aqui para louvar ao nosso Deus. Irmãos, o assunto da mensagem de hoje é crescimento espiritual. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 15. Falar um pouco sobre esse assunto tão importante, extremamente importante, diria até vital, para a vida de um cristão, crescimento espiritual. Abra a sua Bíblia então, aí na carta aos Efésios, capítulo 4, para a gente ler esses versículos de 11 a 15, mas antes vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Oremos. Senhor, bondoso Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Pai, estarmos nessa manhã juntos como família do Senhor para prestar esse culto a Ti, Pai. E nesse momento nós vamos ser presenteados com a Tua palavra, Pai. Palavra que nos regenera, palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos encaminha naquilo que nós precisamos fazer. Obrigado, Pai, porque o culto é para o Senhor, Pai. Mas o Senhor nos dá essas bênçãos tão especiais, que essa mensagem possa entrar no nosso coração, na nossa mente e fazer a diferença na nossa vida, para que possamos ter a vida eterna. Obrigado pelo Seu Filho Jesus, é por Ele, Pai, que nós estamos aqui nessa manhã tão gostosa, e é no nome dEle que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Então vamos ao texto, irmãos. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 15. Obrigado, Lucas. E o texto diz o seguinte aí no versículo 11: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é de que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se você conseguiu notar aqui, o texto fala sobre edificação, fala sobre maturidade, fala sobre crescimento. Itens necessários para mim e para você que somos cristãos. Eu queria que você reservasse agora essa passagem que nós acabamos de ler, para a gente ver alguns pontos em outros versículos também, tá? Vai lá agora para a segunda carta de Pedro. 2 Pedro,
capítulo 3. Irmãos, crescimento espiritual é algo esperado por Deus na vida de um cristão. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia ensina que crescimento espiritual existe e é necessário para mim e para você, que somos servos de Cristo. Assim como na nossa vida física, nós nascemos, nós crescemos e nós morremos, né? Nós morremos. Isso é um fato para qualquer um de nós que está aqui ou para qualquer ser humano. Nascemos, crescemos e morremos. E fazendo um comparativo aí para a vida espiritual, nascer também é necessário. Crescer também é necessário. Espiritualmente falando. Só que diferente da vida física, na vida espiritual, o resultado final é diferente. Fisicamente, todos nós vamos morrer. Mas espiritualmente, não. Se nós crescermos. Se nós crescermos espiritualmente, o resultado final é vida eterna, salvação. Jesus morreu na cruz por isso. Por isso é tão necessário que nós cresçamos espiritualmente. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, olha o versículo 18. Aqui o autor falando para cristãos, ele diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Amém. Cresçam. Volta algumas páginas aí, vai para 1 Pedro agora, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Olha a instrução aí para mim e para você que somos cristãos. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Olha que interessante, como o autor aqui está usando aqui um comparativo, para nós buscarmos esse crescimento tão necessário. Ele começa o versículo 2 aí falando como crianças recém-nascidas, comparando a um bebê recém-nascido. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe, né? Como que um bebê recém-nascido, como que ele deseja o leite materno? Tem um casalzinho ali de irmãos que daqui a pouco vão descobrir como que é isso na vida deles, né? O Gustavo e a Jéssica, né, que estão para terem um bebê aí, daqui a pouquinho eles vão entrar na prática disso que eu estou falando, né? E é interessante, irmãos, eu já fui pai há muito tempo, né? O Gabriel já tem 19 anos, e eu não lembrava muito bem como era essa questão aí, essa busca de um bebê pelo leite materno, né? Eu fui pesquisar um pouco, né? Interessante que eu vi lá que, na pesquisa que eu fiz, diz lá que tem bebê que ele quer ser amamentado a cada 2 horas. A cada 2 horas ele quer ser amamentado, né? E eu até
Fiquei pensando um pouco até na nossa irmã Thaís Lucarelli, né? Porque imagine com 2 a cada 2 horas, né? É claro que é uma média, tá, irmãos? Mas o autor aqui está usando isso como exemplo, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. A criança recém-nascida, irmãos, a gente pode falar que eles são quase que insaciáveis em busca do leite materno. E nós sabemos que o leite materno para uma criança é vital para que ela cresça, bem, para que ela cresça saudável. Eu acho que eu não amamentei muito não quando eu era criança, irmãos. Tem algumas falhas, né? Mas dizem que o leite materno é muito essencial para o bebê. E aqui o autor está fazendo a mesma comparação. Né? A gente pode pensar que um bebê, ele compulsivamente quer mamar, né? Vamos dizer assim. É mamar e dormir, mamar e dormir, mamar e dormir, né? E isso por 24 horas. Olha que comparativo. Será que eu e você, nós temos esse mesmo desejo pela palavra de Deus, pelo crescimento espiritual? Como crianças recém-nascidas, nós temos esse desejo de procurar o crescimento espiritual? E o texto aqui está falando para nós buscarmos isso. Não esperar que isso chegue até nós. Temos que buscar isso, irmãos. Nós irmos buscar isso. Depois nós vamos voltar na carta aos Efésios, naquele texto que nós lemos lá, capítulo 4, versículo 11, e ver como que Deus preparou isso. Está falando aqui como recém-nascido. E deixa eu abrir um parênteses aqui, saindo um pouco até da mensagem. Você é um nascido de novo? Nascido de Deus? Amém? Talvez você esteja aqui hoje e você não nasceu de novo da água, do Espírito. Você não nasceu de Deus. Talvez você está me escutando aí pela internet e você ainda não nasceu de Deus. E Deus, Ele espera que você nasça também, que você cresça, para que você viva. Então, se você está aqui hoje, ou se você está me escutando aí pela internet, e você não tomou essa decisão ainda de nascer de novo, faça isso. Se você tem qualquer dúvida, não deve ficar. Procure um irmão aqui, qualquer irmão aqui pode te orientar como fazer isso. Se você está na nossa conexão aqui, escutando essa mensagem, e você ainda não é nascido para Deus, faça isso. Procure através das redes sociais um contato aí que você vai achar, para que você possa ser nascido de novo e ter a vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz por todos. Mas voltando aqui ao crescimento espiritual, para mim e para você que já somos nascidos de Deus, como crianças recém-nascidas, desejem de coração, não somente desejem o leite puro, mas desejem de coração. É muito além do que desejar. Extrapola qualquer limite daquilo que eu quero. É buscar muito mais além. Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro. Nós estamos fazendo uma comparação, o texto está comparando um recém-nascido aqui, eu estou falando sobre leite materno. Fisicamente falando, nós sabemos, né, que quando uma mãe não pode amamentar, existem alternativas. O Gabriel, quando nasceu, meu filho, né,
apressadinho, 7 meses, nasceu muito pequenininho, teve que ficar lá na incubadora lá por 20 dias, e ele precisava, irmãos, tomar o leite materno, mesmo longe da mãe. A Gabriela ficou também com algumas sequelas, teve que ficar afastada do Gabriel, não podia amamentar, até porque ele estava numa incubadora, ele tomava o leite através de seringa, leite que era doado por outras mães, algo necessário para ele conseguir se fortalecer, sair daquela condição que ele estava ali de incubadora. Existe aí no mundo físico, né? Tem um outro leite lá, que é um tal de, acho que é NAN, se eu não me engano é esse o nome, né? Que também, acho que faz esse papel. Mas aqui o texto está falando do leite espiritual puro. E aonde está o leite espiritual puro, espiritualmente falando, irmãos? Está aqui, nesse livro. A palavra de Deus. Você pode ser alimentado com leite contaminado, você sabia disso? Espiritualmente falando? Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Eu era uma delas, estava nessa condição, sendo alimentado por um leite espiritual que não era puro. Irmãos, se você não for alimentado por um leite espiritual puro, assim como um recém-nascido, assim como uma criança desnutrida, você está à beira do óbito espiritual. E talvez, não por desnutrição, não porque você não está sendo nutrido, mas porque você está sendo nutrido por um alimento contaminado, por Satanás, pelo pecado. Temos que crescer espiritualmente, irmãos, para que nós não sejamos enganados, como nós vimos lá nos versículos de Efésios capítulo 4, para que a gente não caia na esperteza, na malandragem de homens que querem torcer o evangelho. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam. Objetivo, para crescer. Por isso que nós precisamos do leite espiritual puro. Precisamos buscar isso, irmãos. E se você tem buscado o leite espiritual puro, somente nesse período agora da manhã, né, no culto ao Senhor, você deve estar fraco, está desnutrido. Nós estamos aqui de manhã para fazer o quê, irmãos? Para louvar ao nosso Deus, para prestar um culto a Ele. É para Ele. Mas esse Deus que nós servimos é tão bom, irmãos, tão bom, que Ele nos dá esse momento da palavra, para sermos alimentados. Depois desse período de culto ao Senhor, nós temos a escola dominical, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, para todos. Alimento espiritual. O quanto você tem se alimentado de Cristo, da palavra de Deus? É só durante o culto? É pouco. Nós estamos aí no período da aula dominical, em que o nosso irmão Bruno Lucarelli está falando sobre vida conjugal, casal. Algo tão importante, irmãos. Eu fiquei 2 meses afastado do trabalho, né? Eu até agradeço aí a congregação por ter me apoiado nisso, né? E eu voltei no domingo passado aqui. E eu participei da aula dominical e poucos irmãos estavam aqui. Poucos irmãos ficam aqui para a aula dominical. Um assunto tão importante, irmãos,
para a nossa vida, para nós como casal, como família? Do que nós estamos nos alimentando? Será que nós estamos buscando, como crianças, de coração, o leite espiritual puro, a nutrição que nós precisamos? Pense nisso. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Cresçam para a salvação. Salvação, irmãos, é algo que Deus já ofereceu para nós. Já deu, já pagou o preço com a vida do seu filho na cruz. Ele já fez isso por nós, está lá para nós recebermos. Mas existe a manutenção disso. Se eu e você não formos buscar o crescimento espiritual para a nossa vida, irmãos, não vai acontecer uma mágica. Deus, ele deu o Filho dele na cruz para morrer por nós. Deus, ele providenciou uma equipe, nós vamos ver isso depois aí em Efésios capítulo 4, providenciou uma equipe para nos orientar. Deus, ele deixou a sua palavra para que a gente seguisse. Ele fez habitar dentro de nós o Espírito Santo dele para nos ajudar. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos, para que a gente possa ter essa salvação, que está aqui no versículo 2. Como crianças recém-nascidas, busquem, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha quanto esse versículo fala para mim e para você que somos cristãos. Pense em tudo isso. Será que nós estamos buscando realmente o crescimento espiritual necessário para a nossa vida espiritual? Mas volta lá para Efésios capítulo 4. Vamos analisar um pouquinho desses versículos agora, irmãos. Olha só como esse Deus que nós servimos, como ele é bom e perfeito. Efésios capítulo 4, olha o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Volta no 11, por favor. Ele designou profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. É claro que nós sabemos que hoje nós não temos mais a função do apóstolo, não temos mais a função do profeta, né? Essas funções aí já tiveram a sua parcela no Evangelho, mas o texto está falando, ele preparou uma equipe, Deus preparou uma equipe, irmãos, para que quando eu e você quisermos buscar o crescimento espiritual, nós tenhamos aonde achar. Tem os servos aí, tem os presbíteros, tem os professores, o texto está falando. Você não vai poder chegar lá naquele dia, diante de Deus e falar: ah, Senhor, fiquei sem material. Fiquei sem material para crescer espiritualmente. Lembra lá de Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, eu procurei, mas não achei. Não é isso que diz o texto, tá? Estou fazendo parafraseando aqui. Não vai ter desculpa, irmãos. Providenciou equipe, professor, mestre, servo, para mim e para você. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, versículo 12. Com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério. Quem que é os santos aqui? É os perfeitos? É os que não têm pecado? Não, somos eu e você, os escolhidos, os separados para Deus. E versículo 12 fala, com o fim de preparar os santos para o conforto do ministério, é isso que está escrito aqui? Não, né? Para que está escrito aí? Para a obra do ministério. Para trabalhar, irmãos. Para trabalharmos na obra do Senhor. Todos nós aqui temos talento. Todos nós aqui podemos e devemos procurar os nossos talentos. Deus nos capacita. Ele preparou uma equipe para nos preparar a sermos mais do que nós podemos até ser, através dele, para trabalhar na obra do ministério. Então, olha que interessante, irmãos. Deus, além dele fornecer o filho dele para morrer na cruz, não parou por aí. Ele não simplesmente falou, olha, eu já entreguei a vida do meu filho, né? Você já tem a possibilidade da vida eterna, está lá. Ele foi muito mais além, irmãos. Foi muito mais além. Para que nós crescêssemos. Mas nós temos que sair da posição de conforto. Temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar, como crianças recém-nascidas, de coração, o leite espiritual puro. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Finalidade, para edificar a igreja. O que você lembra da palavra edificar? Lembra de um prédio aí, de um apartamento que está sendo construído? É crescer, é ser estabelecido, é fortificar. Então Deus preparou essa equipe para que eu e você, nós que somos separados para Ele, possamos estar aptos a estar fortes, a sermos uma igreja forte. Uma igreja forte, irmãos, é composta de membros que crescem espiritualmente. Amém? Versículo 13 agora. Ele continua falando aí, né? Versículo 13. Depois dele montar essa equipe, né, para nos preparar, para nos fortificar, né, para nos edificar para a obra. E ele fala aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a mesma medida da plenitude de Cristo. E ele começa o versículo 13 falando, até que alguns, não é isso que está escrito, né? Ele está falando aí no versículo 13, até que todos alcancemos, está falando de mim, está falando de você, irmãos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento no Filho de Deus.
é para todos, irmãos, não é só para um e para outro. O Bruno bem falou aqui, não importa se você está sentado ou se você está de pé, todos nós somos iguais perante o Senhor, e Ele espera que todos nós cresçamos espiritualmente. Eu, você. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, a sermos maduros espiritualmente. E é um processo, irmãos, diferente de uma faculdade que você faz aí, 4, 5 anos, 6 anos, e está formado, está com o diploma na mão. O nosso crescimento espiritual, irmãos, só termina quando a luz apaga para esse mundo. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós devemos buscar esse crescimento espiritual. E olha, conteúdo não falta para mim e para você crescermos. Precisamos. E cheguemos à maturidade, atingindo a mesma medida da plenitude de Cristo. Cheguemos à maturidade atingindo a mesma medida da plenitude de Cristo. Em que será chegar aí à plenitude de Cristo? Tem até um propósito aqui de onde você tem que chegar. Ser como Jesus Cristo foi. Será que é impossível isso? Na reunião de homens ontem, né? Falou sobre aquele homem forte e corajoso, ou sobre aquele que foi orientado para ser forte e corajoso, Josué. Na mensagem ontem da reunião de homens, foi falado sobre Josué, né? Um homem que era dedicado ao Senhor, né? E mesmo assim o Senhor estava falando para ele, seja forte e corajoso, mesmo ele já sendo. Buscava a plenitude de Cristo, mesmo Cristo ainda não tendo nascido. Josué estava nesse crescimento espiritual. E eu e você, irmãos, que temos aí tudo o que nós precisamos. O leite espiritual puro, o alimento, atingindo a mesma medida da plenitude de Cristo, irmãos. Sermos como o Senhor. Ok. Versículo 14 agora, por favor, Jean. O propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quantas pessoas você conhece que estão sendo induzidos ao erro espiritual por homens? Infelizmente, muitos. Muito possivelmente, você era uma pessoa como essa. Eu já fui assim. Mas eu não queria crescer espiritualmente. Eu não buscava como uma criança recém-nascida de coração o que a palavra apresentava.
Eu achava que somente ouvir era suficiente. E estava sendo enganado por homens que induzem ao erro. Estava muito claro aqui nesse livro o que eu precisava fazer com a minha vida espiritual. Mas eu queria facilidade. Estava sendo enganado por muitos anos da minha vida. Fui enganado por homens que mesmo com esse livro na mão, me induziam ao erro. Porque eu não buscava crescer espiritualmente, ficava muito fácil para eles. Uma vítima muito fácil. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nem na nossa vida física, irmãos, nós não podemos permanecer como crianças, né? Não sei se você já ouviu falar do efeito Peter Pan, né, que não cresce. Infelizmente, nós estamos numa geração, né, que parece que tem alguns jovens que não crescem, né? Eles ficam ali querendo mamar, né, na mãe, com 35, 40 anos. É muito triste isso, irmãos. Na vida física isso acontece, a gente vê isso. Então não seja também na vida física uma criança, cresça também. O seu pai e a sua mãe já fizeram, assim como Deus faz por nós, já fizeram a parte dele por você. Agora é a sua vez de fazer, não de você ser um chupim na sua casa. É muito triste quando a gente vê isso. Filhos que não crescem e ficam, né, ali na casa dos pais. É claro que cada caso é um caso, irmãos. Eu não quero colocar aqui ninguém em situação complicada, mas o que a gente está vendo hoje é isso. Jovens que não crescem, nem como ser humano, né? Ok. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos crescer? Sim. Precisamos crescer? Devemos crescer. Agora, esse crescer não é em nós, irmãos. É em quem? Em Cristo. Ele é o cabeça. Ele quer que eu cresça, Ele quer que você cresça. Mas não para eu ser o cara, não para você ser a pessoa, mas para que você seja nele alguém. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Infelizmente, tem muitas pessoas crescendo em si, mas nós temos que crescer no nosso Senhor Jesus. E olha, irmãos, oportunidade para você crescer não falta. Não falta. Talvez você possa reclamar amanhã ou depois, porque a igreja não me deu material para isso. Aliás, né, com essa questão da pandemia, né, irmãos, nós passamos a tantas coisas virtuais, né? E olha, se você for hoje lá na página da igreja lá do YouTube, abre lá a tal da playlist para você ver quanto material puro, quanto leite espiritual puro tem ali para você crescer. Falando em crescimento espiritual, abre lá. Tem uma série de 6 lições lá, falando sobre crescimento espiritual, detalhando tudo. Aqui nós temos meia hora para falar, é muito pouco tempo.
Muito pouco é estranho, né? Mas enfim, é pouco tempo. Você não precisa sair do conforto da sua casa, irmãos, para você crescer espiritualmente hoje. É claro que Deus quer que nós estejamos aqui em comunhão, que nós participemos do culto ao Senhor, que nós participemos da escola dominical, que nós participemos dos estudos. Quinta-feira, 2 estudos que você pode participar. Você pode escolher se você quer estar aqui presencialmente para crescer espiritualmente ou se você quer fazer isso da sua casa, lá pela internet, no conforto do seu sofá. Oportunidade não falta, Deus providencia. Agora, depende de mim e de você ir buscarmos como uma criança, recém-nascida, que deseja de coração o leite puro, para que a gente não seja induzido ao erro. Então, irmãos, oportunidade para mim e para você não falta. Nós temos que fazer a nossa parte para crescermos espiritualmente. Se você não quer, irmãos, não vai acontecer. É que nem a salvação. Jesus Cristo já morreu na cruz por você e por mim. Agora, se você não quer a vida eterna, Ele não vai te obrigar a isso. Ele não vai me obrigar a isso. Irmãos, que possamos crescer espiritualmente cada vez mais, sempre, até o dia que Deus permitir que nós estejamos nesse mundo. Nós não sabemos quando Ele vai nos chamar, nós não sabemos se Ele vai voltar amanhã ou depois, mas Ele espera que eu e você cresçamos espiritualmente. Ele já fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos crescer espiritualmente, que nós possamos realmente colocar isso em prática na nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é tão bom, Pai, desde a criação do mundo, o Senhor tem preparado a vida eterna para cada um dos seres humanos, para cada um de nós, Pai, que queremos, que aceitamos, ó Pai, o sacrifício do Seu Filho. O Senhor pagou um preço tão caro, Pai, pela minha vida, pela vida de cada ser humano, dando o Seu próprio Filho, Pai, aquele que não tinha pecado algum, aquele que não cometeu nenhum erro, Pai, para que nós tivéssemos a vida eterna. E muito mais do que isso, Pai, o Senhor preparou tudo, Pai, para que a gente pudesse crescer e não ser enganado, Pai, na nossa vida espiritual e realmente estar pronto naquele dia que estivermos diante de Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a entendermos isso, a nos esforçarmos, a sairmos da nossa situação de conforto e buscarmos o crescimento espiritual tão necessário para a nossa vida, para a manutenção da nossa salvação, Pai. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por aquilo que ainda está por vir na nossa vida, Pai, se fizermos a Tua vontade. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece, Pai. Nos anima, para que possamos realmente estarmos prontos, ó Pai, crescendo espiritualmente, sendo a igreja do Senhor nesse mundo, Pai. Uma igreja forte, Pai, que tem membros que crescem, que amadurecem espiritualmente. Obrigado mais uma vez pelo Seu Filho Jesus, Pai. É por Ele que nós estamos aqui e é no nome dEle que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.